Boa tarde, meus queridos e queridas, a paz do Senhor. Bom, mais um dia aqui trazendo uma palavra, a parte de Deus para vocês, né? Pregando aí o Evangelho. Esse é meu propósito, trazer uma mensagem que edifique não só a minha vida, mas a vida das pessoas que assistem esse vídeo. E assim que Jesus possa fazer uma obra maravilhosa na vida de todos nós. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês um estudo de uma parábola muito conhecida da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. É bem conhecida essa palavra. Amém? E está lá em Lucas 15. Vamos lá. Lucas 15, a partir do versículo 11, tá, queridos? Diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém, queridos? Essa parábola, como eu disse, é uma parábola muito conhecida. Nós sabemos que Jesus, ele usava muito das parábolas para ensinar, né, os seus discípulos. E então a parábola, elas devem ser vistas por nós como ensinamentos. Muitas vezes nós temos alguma dificuldade em interpretar as parábolas, e para que nós possamos, eu quero dar uma dica para vocês que eu descobri com o passar do tempo, à medida que eu fui estudando a palavra de Deus,
O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Eu quero passar essa dica para vocês. Quando nós estudamos as parábolas, elas são ricas em ensinamentos. Amém? Então nós devemos dar muita atenção realmente às parábolas de Jesus, porque elas nos ensinam muito. E quando nós estudamos as parábolas, nós devemos nos atentar primeiramente, desvendar qual é a mensagem principal, ou seja, o que Jesus estava querendo nos ensinar. Amém? A parábola não é para ser lida somente como uma história bonita, mas nós temos que investigar qual é a moral da história, vamos dizer assim, né? E estudando essa parábola, queridos, eu vim entender que Jesus estava querendo ensinar. Muitas pessoas, ao ler essa parábola, dão muita ênfase ao filho pródigo, né? O filho pródigo, ele é muito enfatizado. O nosso olhar fica praticamente todo voltado ao filho pródigo. Mas talvez você vá se surpreender se eu disser para você que realmente aonde está o ensinamento, para onde nós devemos colocar realmente nosso olhar com bastante atenção, é para aquele que menos aparece nessa história, mas é o que nos ensina muita coisa aqui, que é o filho mais velho. O filho mais velho, a gente quando lê essa parábola, a gente não dá muita atenção para ele. A gente fica muito entusiasmada com a situação do filho pródigo que saiu, perdeu tudo e voltou e o pai aceitou. Mas o filho mais velho, ele traz um grande ensinamento também, e talvez seja até maior. Se nós fizermos uma analogia, aí para começar a estudar essa palavra, vamos fazer essa parábola, vamos fazer uma analogia. Então, o pai, nós temos aí quais os personagens, né? O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai, ele representa Deus. O filho mais novo, ele representa os pecadores. E o filho mais velho, ele representa os escribas e os fariseus, que eram os grandes religiosos aí da época. Amém? Então a gente vê que o filho mais novo, ele pede para o pai a parte dele, porque ele quer sair para o mundo, né? Nós percebemos quando nós lemos essa parábola que ele está cansado da vida dele ali ao lado do pai. Ele quer viver o mundo, as coisas do mundo, ele quer pôr o pé na estrada, né? E viver a tal das delícias do mundo. Estava sendo aí atraído pelas coisas do mundo. Então, ele pede para o pai. Você vê que ele não se preocupou se o pai iria precisar dele. Ele não se preocupou da falta que ele iria fazer ao pai. Ele só pensou em si. Ele queria liberdade. Isso fica muito claro quando eu leio essa palavra. Ele queria ser livre. Ele queria desvendar o mundo. Ele queria aventuras, né? E para isso ele precisava de dinheiro. Amém? E o pai lhe deu o dinheiro. E muitas vezes, se nós nos compararmos, nós somos como ele, que estamos aí numa caminhada cristã e de repente começamos a ficar cansados, o evangelho se torna um fardo pesado para nós. Nós começamos a ansiar pelas coisas do mundo, a achar que estar no mundo muitas vezes é melhor do que estar ao lado do Pai. E assim nós nos aventuramos, deixamos tudo para trás, nos afastamos de Deus e vamos viver aí as coisas do mundo. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu já fui uma filha pródiga, né? Eu já disse em um vídeo que eu me converti aos 20 anos e com 22 para 23
eu fui atraída pelas coisas do mundo e eu não quis mais saber de Deus, de Jesus. Eu quis dar um tempo, eu quis viver as coisas do mundo, me arrebentei no mundo. Detalhe, né? Isso é um detalhe básico, né? Então, nós vemos aí o filho pródigo como o pecador, né? Como os pecadores. Qual foi o pecado dele? A ingratidão, né? O pecado dele foi desonrar o pai. Ele transgrediu o mandamento, como o próprio filho mais velho fala depois aqui na palavra. Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Ou seja, o teu filho transgrediu, o mais novo, mas eu não. E o filho mais novo realmente ele transgrediu. E aí nós vemos que ele vai embora, não sabemos para onde, que o texto não relata. Só sabemos que ele foi para bem longe do pai. Se afastou realmente do pai. Como nós fazemos quando queremos viver as coisas do mundo. Nos afastamos de Deus, das coisas de Deus. Amém? E aí ele perdeu tudo, né? Acabou o dinheiro e ele se viu numa condição miserável. Você vê que ele estava lá com os porcos. Nós precisamos nos lembrar de algo muito importante, que este filho pródigo, ele era um judeu, e para os judeus, as pessoas que trabalhavam com porcos, que mexiam com porcos, eles eram considerados imundos. Ou seja, esse rapaz, ele perdeu aí a sua dignidade, a sua religião, ele perdeu a sua identidade. A gente vê que ele perdeu a sua identidade, né? Ele não tinha mais princípio nenhum. E estava se vendo numa condição miserável, ao ponto de ele querer, desejar comer a comida dos porcos, queridos. E nesse momento foi quando ele caiu em si, como está dito aqui, como eu acabei de ler aqui na palavra. Ele caiu em si. Sabe quando você vai lá para o fundo do poço? Eu não sei se já aconteceu com você. Para mim é muito fácil eu visualizar esse cenário, porque eu já passei por isso, tá? Eu não pedi a minha parte para os meus pais, nada disso. Mas, como eu disse, eu abandonei, né, o Senhor, me afastei de Deus para viver as coisas do mundo e me arrebentei e fui parar no fundo do poço. Devido a muitas escolhas erradas, eu escolhi um caminho de perdição, né? Caminho de morte. E então eu entendo esse momento em que esse texto diz que ele caiu em si, aquele momento em que você está se sentindo tão, sabe, desgraçado, miserável, que você olha para sua vida e fala assim: meu, eu senti isso e disse isso um dia, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tenho tudo, eu podia estar vivendo muito bem e tô vivendo nesse cenário por conta dos desejos da minha carne, por conta de impulsos, né? E foi realmente assim que eu entendo que aconteceu com o filho pródigo nesse momento em que ele caiu em si. E ele pensou: poxa, o meu pai tem tudo, eu teria tudo lá com o meu pai tem tantos empregados, eu estou aqui nessa condição humilhante. E nesse momento, queridos, houve algo muito importante, houve um arrependimento. Ele se arrependeu, ele conseguiu enxergar o seu pecado. Ele diz aqui no versículo no versículo 17, e caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ou seja, ele enxergou o seu pecado naquele momento, se arrependeu. Ou seja, esse rapaz, ele foi transformado.
nesse momento. Ele voltou já transformado quando ele foi falar com o Pai. Porque o arrependimento, ele gera transformação nas nossas vidas. E aí ele foi para a casa do Pai, e aquele texto que ele já tinha ensaiado, que ele ia dizer, pequei contra ti, e tal, ele disse. Ele só não disse o que ele complementa aqui, né? Que ele disse, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele só não disse para o pai fazer ele de um dos trabalhadores, porque o pai não deu nem tempo de ele falar isso. O pai tratou ele com tanto amor, beijou, pediu para separar a melhor roupa, o anel, as sandálias. E o boi, não... Ai, Jesus, o bezerro cevado para matar, que ele nem teve como, né, terminar lá o que ele tinha já previsto de falar. O pai o surpreendeu, porque o pai o recebeu com muito amor. O pai nós percebemos que o pai estava esperando a volta do filho o tempo todo. O filho, quando saiu, ele provavelmente pensou que nunca mais ele iria voltar, porque imagina que ele imaginou que ele iria perder todo o dinheiro e se encontrar numa situação miserável daquela. Nunca. Mas o pai tinha certeza de que ele voltaria, e nós podemos perceber isso pela atitude com que o pai o recebeu, atitude de amor. E é assim que Deus recebe um pecador, com muita alegria, com muito amor. Ele abraça o pecador, coloca vestes novas no pecador que se arrepende. Há festas nos céus quando o pecador se arrepende. Amém? E aí, nós vemos o quê? Além de ver toda essa misericórdia do Senhor com as nossas vidas, podemos entender o quanto o Senhor nos ama, independente de nós termos pecado e errado. Aquele pai podia ter falado, sai daqui, eu não quero nem ver problema seu, você perdeu o dinheiro, azar seu, você foi ingrato. O pai poderia ter falado isso para o filho. Mas qual pai que não se alegra, né? Quando ele vê um filho arrependido, querendo uma nova chance, querendo começar de novo. Assim é Deus. Como eu disse, o pai, ele representa Deus. E Deus, ele nunca vai ficar jogando na sua cara, você me trocou, você me traiu, você foi ingrato, agora se vira. Deus é misericordioso, é bondoso. Amém? E aí nós vemos o filho mais velho. Lembra que eu disse que o filho mais velho, ele representa os fariseus e os escribas, que eram os grandes religiosos? Pois é. Qual foi a reação do filho mais velho? Ele ficou indignado. Como? Eu que nunca saí daqui, que sempre estive ao teu lado, que sempre te servi, que nunca transgredi os teus mandamentos, você nunca fez nada disso para mim? E esse daí que chegou agora, que zoou o plantão aí, né? E aí voltou com essa carinha de dó. Você faz tudo isso, toda essa festa? Como assim? Que ingratidão comigo. Ele se sentiu, né? Se sentiu injustiçado. Veio aí um senso de justiça para fora. E aí nós percebemos o quê? Percebemos que esse filho mais velho vivia na superficialidade, queridos, como muitos cristãos têm vivido. Realmente, ele estava ali todos os dias ao lado do pai, ele nunca saiu do lado do pai. Mas por quê? Qual era a motivação dele? Nós podemos ver pelo discurso dele, eu que nunca fiz isso, você nunca fez isso para mim, que o relacionamento dele com o pai era baseado na recompensa. Ele esperava ser recompensado.
Então, não era uma obediência verdadeira por amor. Então nós podemos entender que se o filho pródigo, ele estava perdido, fora de casa, o filho mais velho também estava perdido, só que dentro de casa. E muitos cristãos têm estado perdidos dentro da igreja. Estão na igreja, mas o coração não está em Deus. Tem se achado melhor, poderosos, por causa de suas obras. Amém? Quantos cristãos têm feito suas obrigações na igreja, têm orado, têm jejuado, têm estudado a palavra, têm louvado, têm adorado, mas vivem na superficialidade. Na verdade, estão distantes de Deus. Mas aparentemente, assim como esse filho mais velho, parecem filhos perfeitos, obedientes, santos, como esse filho mais velho. Aparentemente, ele era melhor do que o outro. Amém? Então ele era como os escribas, como os fariseus. Os escribas e os fariseus eram cheios de religiosidade e se achavam melhores, se achavam tão bons, que eles achavam que por causa das suas obras eles iriam ser salvos, não teria dúvida de que eles iriam para o paraíso quando morressem. E nós, queridos, sabemos que o que nos salva é a graça de Deus. Os escribas, eles não tinham noção do que era graça, eles não entendiam o que era a graça de Deus. Nós sabemos que nós só alcançamos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Não há nenhum mérito em nós, por melhores obras que nós façamos. Não há mérito nenhum em nós, o mérito é de Jesus. Nós só alcançamos a graça de Deus porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Então, eu convido você, nessa tarde, a se perguntar quem você tem sido. Você tem sido como filho pródigo? Tem ansiado pelas coisas do mundo? Tem estado aí na caminhada com Jesus, mas o seu coração tem clamado pelas coisas do mundo, tem se sentido atraído pelas coisas do mundo, a sua carne tem gritado, você muitas vezes tem sentido o evangelho pesado e você tem tido vontade de ir para o mundo? Ou você tem sido como o filho mais velho que está ali lado a lado com Deus, cumprindo as suas obrigações religiosas, mas o seu coração está distante. Você anda vivendo na superficialidade. Se investigue. E se você se identificar como filho pródigo ou como filho mais velho, volte. Volte. Se arrependa como filho pródigo. Se arrependa. Peça para que Deus te tire da superficialidade. Amém? Ou se você, de repente, já foi abocanhado aí pelo mundo e saiu dos caminhos do Senhor e tem achado que para a sua vida não tem solução, tem achado que você é indigno de estar na presença de Deus,
Eu digo para você, você é digno sim. O Pai está te esperando. Se arrependa e volte. Vai encontrar a Deus, porque Ele está te esperando de braços abertos, com a melhor veste, com o melhor banquete. Amém? Se você nem conhece, nunca conheceu a palavra de Deus, mas está aí numa situação em que você acha que não tem mais saída para a sua vida, que não há mais perspectiva para você, as pessoas já perderam a confiança em você, você já foi marcado um X na sua vida. Eu também digo para você, tira esse X da sua vida, porque Deus não colocou esse X em você. Venha conhecer Jesus. Amém? Aceite Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Porque você é digno do melhor desse mundo. Amém, queridos? Um beijo, fica com Deus. Meu interfone tá tocando, tá vendo, gente? Acontece essas coisas. Se vocês gostarem desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no meu canal. Um beijo, vou atender meu interfone.